Oi galera, tudo bem? Meu quarto tava assim, eu tinha essa caixa aqui pra apoiar as coisas do Rian e aqui tava uma bagunça, aí tem essa sapateira e duas caixas do lado, mas tava bem desorganizado porque não tem onde eu guardar as outras coisas. E eu queria comprar um móvel, né, tipo um criadinho mudo que eu vi, mas eu não queria gastar dinheiro. E olha como que tá ficando essa caixa, ela tava entrando água, às vezes quando chovia muito, entrava água aí e acabava molhando. E aqui são os materiais que eu vou usar, né? O isopor. Aí eu tava medindo pra ver mais ou menos o tamanho que eu ia deixar e ia ficar desse tamanho. Eu acho que fica 60 centímetros, se eu não me engano. 60 centímetros de altura e 35 de largura. 30 ou 35. Depois eu coloco as medidas certinho pra vocês verem. Então aqui eu tava medindo, né? Pra tá cortando certinho, o mesmo tamanho. Então, esse é o tamanho, né? 60 centímetros, então, é de comprimento. E aqui os materiais que eu vou usar também. Massa para madeira, tinta, chalk, cor grafite. Daí, então, eu comecei a cortar, né? Coloquei o isopor do tamanho que eu queria em cima da outra e comecei a cortar para ficar retinho. Aqui tô medindo de novo, né? O comprimento e a largura. Aí eu vou deixar pra vocês na descrição aí, mas ó, tem 31 de largura e 61 ou 60 de comprimento. Aí eu fiz as marcações também com canetão permanente. Fiz só uma pintinha pra mim saber onde que eu ia cortar e cortei com outro isopor pra ficar reto. Aí eu comecei a encaixar, né, pra ver se ia dar certo, se tava o tamanho certo. Aí vai ser o meio e a parte de cima. A parte de cima ia ser um pouco maior, porque vai ficar aqui em cima, né? Aí eu tava medindo a parte de cima, que era um pouco maior, né, pra poder ficar. Aí vou também deixar na descrição o comprimento que ficou na parte de cima. Mas seria 1 centímetro cada lado a mais, né? Então, tipo, se for, deu 31 ali, 30, aí ficou 34, entendeu? Aí, pra colar, usei o cola do artesão, né? Cola de silicone. É boa pra colar, mas tem que segurar bastante. Tipo, esperar um pouco, segurando até secar, né? Aí, coloquei um apoio atrás pra mim não ter que ficar segurando. Aí comecei a colar a parte do meio também. Colei primeiro a parte de cima, né? Porque daí eu tenho noção se faltar, tipo, pra mim ver se dá assim, um encaixe certinho. Senão eu teria que cortar uma parte do meio um pouco. Mas daí deu. E aqui tô colando a parte de cima. Quer dizer, a lateral, né?
do móvel. Daí só tem que ir acertando pra deixar bem retinho, pra não ficar torto a parte do meio, né? Senão vai ficar um lado caído. Daí agora eu vou colar a parte de baixo. A parte de baixo é igual a do meio, mesmo tamanho. Ela tava trincada, né, porque eu tinha usado outra vez e eu tinha cortado, depois acabei não utilizando. Mas daí eu usei ela, aí depois eu passo a massa por cima, aí ela fica durinha. Ela fecha o buraco, né? Daí eu encaixei, né? Aí fui arrumando, eu tinha feito marcações lateral pra mim saber se tava reto. Aí eu fui arrumando até na linha pra deixar reto. Então, gente, daí foi ficando assim a prateleirinha, já tava pra ver o visual já, tava bonitinha. Daí eu vou testar pra ver como que ela tá, né? Vou colocar um objeto em cima, ela tá meio bamba, aí eu vou colocar papelão na parte de trás pra ver se fica mais durinha. E isso aqui foi o que sobrou do isopor. Ainda eu comecei a lixar ela, pra deixar reto, pra colocar o papelão atrás, na parte de trás, né? E pra ficar bem nivelado, então eu lixei ele atrás pra poder tá colando. Aí eu estava medindo, ver se tava certinho. Aí coube certinho o encaixe. Fica meio tortinho atrás, mas não tem importância, né? Porque ninguém tá vendo atrás. Aí depois que eu lixei, né, que eu vi que tava bom, daí eu comecei a passar cola e fui colando. Aí pra secar a cola também demorava um pouquinho. Aí eu coloquei uns objetos em cima pra ficar pesadinho, pra ir mais rápido. Então ela ficou assim, ó. Ela deu um pouco de firmeza, mas ainda tá mole, né? E quando eu coloco o objeto em cima, ela meio que enverga, né? Até quando eu coloco a mão, ela meio que enverga.
E na parte de baixo tá meio torto também, uma parte, um lado, né? Ficou meio amassado, porque quando chegou o isopor, chegou umas partes amassadas. Mas daí depois, mais pra frente, eu vou consertar essa parte, porque senão ele vai ficar pendando. Aí eu tô passando a massa de madeira, né? É tipo argamassa, é quase a mesma textura. Aí só tô mostrando mais ou menos como que eu passei, porque eu tava sem o tripé pra gravar, então tava difícil de gravar. Aí ficou assim, no começo parecia que não tava dando bom, mas depois ficou bom, né? A parte de baixo aqui é o isopor, ainda tá mole, e embaixo tá mais durinho, onde eu passei a massa corrida. E tentei fazer assim, nivelar na frente pra deixar retinho, mas é difícil. E gastou muita massa, gastou quase metade só pra fazer a parte de baixo. Então eu resolvi passar gesso, aí eu comecei a passar gesso na parte de cima. O gesso também é meio ruim, porque quando você vai passando, às vezes ele vai endurecendo, aí quando você vai passar em um lugar fica umas bolotinhas, né, uns pedacinhos. Então você tem que passar rapidinho e já alisando. A cor dele fica meio cinza assim quando você tá passando, mas depois quando seca ele fica branquinho. Aí eu tentei passar na parte da frente também, deixar retinho, mas é muito difícil deixar na frente muito reto. Mas depois eu lixo e vejo o que dá, né? Eu acho que a parte da frente é a mais difícil de alisar, eu não sei o que eu coloco na parte da frente pra ele ficar retinho. Aí eu pensei em colar alguma coisa, eu vi gente colando papel Paraná, alguma coisa assim pra ficar mais reto na parte da frente, pelo menos. E na lateral também, pensei em colar alguma coisa. Aí na parte de cima já tava seco. Agora tô passando o gesso do meio, né? Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Ele ficou assim, então, com o gesso. Daí, depois eu vou trazer pra vocês ele já pintado aqui também. E vou fazer alguma coisa na parte da frente, mas se vocês tiverem alguma ideia, deixa nos comentários. Aí ficou assim no quarto, tá meio rústico ainda, porque eu não terminei, né? Mas já tá quebrando um bom galho. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva. Tô postando vídeo agora pra não ficar sem vídeo no canal.